Muito bom dia, meu caro deputado Neném, ou melhor, Dedé Teixeira. Neném e Dedé, né? São quase a mesma coisa, deputado Baquite. Senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, internautas que acompanham os principais fatos do Poder Legislativo pela nossa agência de notícias. O assunto que trago hoje é de teor econômico e reflete a importância do setor da indústria para o desenvolvimento do nosso país. A indústria de transformação ganhou importância no total de geração de empregos formais após 2 anos seguidos de perdas, em 2013. Apesar de o peso do setor manufatureiro do Produto Interno Bruto, PIB, ter ficado estável em 13% no ano passado, ele respondeu por quase 11% das mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada criadas em todo o país no período. Em outras palavras, a participação da indústria na geração de empregos formais cresceu no Brasil. O salto foi tema de matéria veiculada no último dia 22, ontem, no jornal Valor. Em 2012, de 1,37 milhão de postos de trabalho seletistas abertos, apenas 6,8% foram destinados a essa parte da indústria. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. O saldo absoluto de vagas com carteira criadas pela indústria caminhou em sentido contrário ao movimento geral da economia e também aumentou na passagem de 2012 para 2013, de 92,8 mil para 120 mil, alta expressiva de quase 30%, ou mais precisamente 29,4%. Na comparação anual, a diferença total entre demissões e admissões recuou em quase 20%. Vale destacar que setores intensivos em mão de obra receberam incentivos do governo e ajudaram a elevar o número de vagas abertas pelo segmento no ano passado. Leiam-se aí a renúncia de IPI, Imposto de Produtos Industrializados, para muitos segmentos industriais, o que fizeram que, por um lado, pudesse acrescer em empregos nessa linha da indústria, pudesse, em outro, com a renúncia, causar detrimento nas finanças públicas estaduais e municipais, devido ao IPI ser componente expressivo na formação de FPM e de FPE, respectivamente, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. Dos 27,3 mil postos a mais em relação a 2012, 26,5 mil, ou seja, mais de 90%, vieram de 3 subsetores: material de transporte, mecânica e indústria de têxtil e de vestuário. O primeiro ramo, material de transporte, foi o que registrou o maior avanço absoluto na criação de empregos seletistas entre 2012 e 2013, passando de 2,7 mil para 14,1 mil vagas. Os estímulos concedidos ao setor, que no ano passado contou com redução das alíquotas do IPI, como falei, e tem recebido novos investimentos e fábricas, permitiram o maior número de contratações. No caso das indústrias mecânica e têxtil, existe a influência positiva da desoneração da folha de pagamentos. Aproveito ainda para ressaltar que até 2017, a indústria naval brasileira irá criar cerca de 20 mil novos empregos. De acordo com a presidente Dilma, o saldo atual do setor é de 80 mil vagas de trabalho, número que passará dos 5 dígitos, 100 mil, nos próximos anos. A dimensão desses dados aumenta ao compararmos o cenário no ano de 2003, quando a indústria naval gerava pouco mais de 8 mil empregos no país. É importante, senhores deputados, senhoras deputadas, nós fazermos essa reflexão, tendo em vista que, municipalista como sou, defensor intransigente das prerrogativas dessa unidade federativa. Deputado Sérgio Aguiar, quando possível, me permita. Pois não, deputado Roberto Mesquita, logo em seguida. Defensor intransigente da causa do municipalismo, de sabermos que
importantíssimo principalmente para os municípios do Norte e Nordeste brasileiro, grande parte deles com dependência econômica fundamental de recursos gerados pelas transferências constitucionais, leia-se aí Fundo de Participação do Município, onde IPI e Imposto de Renda são a base dessas transferências, ser observado que para que houvesse o estímulo à geração de empregos na área da indústria, pudesse ser ocasionado a um número sensível de habitantes do nosso país, principalmente nortistas e nordestinos, essa expectativa de poderem ter a sua colaboração deixada de ser sentida diretamente no impacto que sofreram as finanças municipais para se gerar emprego na economia, principalmente na área industrial, que todos nós sabemos existe sobremaneira na zona sul e sudestina do nosso país. Então, relato comemorando por um lado e lamentando por outro. Talvez o viés esteja enviesado, para não falarmos aqui no pleonasmo, mas mostrarmos que realmente avançaram essas áreas, muito embora resiste o detrimento dos municípios do Norte e Nordeste brasileiro. Ouço com prazer o novo deputado Roberto Mesquita. Deputado Sérgio, eu inicio parabenizando Vossa Excelência, que sempre procura trazer para essa casa os estímulos à indústria, notadamente as pequenas e microempresas que têm no seu mandato e na sua voz aqui um grande incentivador, tanto na formatação do Estatuto. Espero que esses mais de 20 mil empregos que surgirão com a indústria naval sejam parte deles no seu Camusim. Se Deus quiser, 2000 seja lá. E que isso só vai coroar a sua luta, que eu acompanho de há muito, para que a cidade de Camusim abrigue um estaleiro, um equipamento naval. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência, emprestado alguns minutos do seu pronunciamento, para que escorar um pouquinho o editorial do Jornal do Diário do Nordeste, que, dado a sua voz e o seu mandato, certamente Vossa Excelência encampando dará mais força. O que nos mostra o editorial do Diário do Nordeste? Que os incentivos correm risco. E fala que os gestores públicos, os legisladores e as lideranças empresariais nordestinas, ao que parece, entregaram a causa dos incentivos fiscais à sua própria sorte. Isso porque não se apresenta um movimento em defesa dos estímulos fiscais, responsável pelo crescimento industrial do Nordeste, e disseca de forma simplificada o que está acontecendo com o julgamento por parte do ministro Gilmar Mendes da súmula vinculante 69, que acaba com a concessão desses incentivos. E mais na frente, o que diz o editorial do Jornal Diário do Nordeste? Desde a formação histórica das regiões geoeconômicas do país, a diversidade marcou as características distintas da ocupação do território nacional, a exploração dos recursos locais, a partilha das riquezas produzidas no meio e a destinação específica de seus dividendos. Cada região seguiu sua feição distinta, umas crescendo mais, outras menos. O resultado dessa disparidade foi a enorme diferença, já levantada por Vossa Excelência na sua fala, entre as regiões. E fala que depois do ciclo da cana-de-açúcar, o Nordeste empobreceu, se vaziou, sendo o Sul e o Sudeste os recebedores de todas as benesses. E nada mais justo do que os incentivos para que empresas venham se instalar nos diferentes rincões do Nordeste. E chama aqui a atenção a imprensa livre do nosso país para que as lideranças empresariais e os políticos fiquem atentos ao que está para acontecer. Já imaginou, Vossa Excelência, se esses incentivos fiscais acabarem, como ficará a nossa já sofrida indústria no Nordeste? Então, aproveito a fala de Vossa Excelência, fazendo a apologia à geração de empregos e trabalhos da indústria brasileira, para encostar na sua fala o editorial do Jornal do Diário do Nordeste. Incorporo, meu caro deputado Roberto Mesquita, a preocupação de Vossa Excelência, traduzida aí nas linhas do periódico
Diário do Nordeste, mostrando realmente que isso visa nós fazermos com que os desequilíbrios regionais não possam continuar sendo a tônica, de sabermos que a outrora pujante economia nordestina, advinda de incentivos fiscais gerados pela Sudene, hoje são minguados e poucos os recursos para grandes empreendimentos, muito embora saibamos que a pulverização de recursos na geração de micro e pequenos negócios tenham sido grandes causadores de impacto na economia da região, mas que precisam ainda muito mais, principalmente nesse fortalecimento da indústria, nós podemos fomentar essa atuação aqui no nosso Nordeste brasileiro. Aproveito ainda, como Vossa Excelência tocou no assunto do estaleiro, dizemos que ocorreu discussões no período de 17 a 20 de março passado, onde a parte brasileira, que traduzida aqui como Governo do Ceará, Governo brasileiro e Prefeitura Municipal de Camusim, apontou como sendo de vital importância a construção do estaleiro e confirmamos o interesse em promover o projeto no município de Camusim. Por sua vez, a parte russa confirmou seu interesse em participar no projeto e sua capacidade para desenvolver o projeto do estaleiro, atendendo aos requisitos de uma possível empresa russa interessada. No decorrer das discussões, as partes visitaram o local proposto para a instalação do novo estaleiro, examinaram soluções tecnológicas preliminares sobre a organização da estrutura da produção elaboradas pela parte russa e especificaram os dados iniciais com respeito ao programa de produção proposto para o novo estaleiro. A parte russa ainda manifestou sua disponibilidade para planejar um conceito para o novo estaleiro e oferecerem o mesmo para a parte brasileira, juntamente com a cotação comercial para o desenvolvimento do projeto do estaleiro em etapas. Após as discussões, as partes identificaram as seguintes condições básicas, definindo a possível configuração do estaleiro como base para planejar as principais soluções organizacionais e tecnológicas. 1. Principais atividades do estaleiro: construção e reparação naval. 2. Principais tipos de construção de navios, novos e reparados, transportadores comerciais, principalmente petroleiros. 3. Dimensões máximas de navios previstos para construção e reparação: comprimento 270 metros, largura 48 metros, calado 7 metros. Número de funcionários: aproximadamente 5.000. Processamento anual de metais: cerca de 75 mil toneladas, suficientes para a construção de 3 transportadores de petróleo bruto de tamanho máximo. Nível de produção: os parâmetros de desempenho médio mundial, moderno equipamento de processamento, otimização dos gastos de capital necessários, criação de postos de trabalho e emprego para a população local. Proporcionar, é o 7º item, a possibilidade de criar as instalações do estaleiro em etapas. Número 8. Toda a configuração do estaleiro e a estrutura das principais instalações de produção devem fornecer uma opção para aumentar a produtividade futura das 75 mil toneladas de aço por ano mencionado. Depois de estudar essas questões, as partes concordaram que, para o desenvolvimento de um novo estaleiro, a parte brasileira envidará esforços para disponibilizar à parte russa alguns dados adicionais. A lista de participantes foi compreendida aqui entre representantes da ADES, tendo à frente o Dr. Roberto Smith, tendo também participação da empresa brasileira de transporte de petróleo, que é a Transpetro, além dos engenheiros da empresa russa. Só para citar os senhoras e senhores, alguns dos dados iniciais que foram levantados para a proposta técnica: o layout geral, que é o levantamento topográfico, a batimetria, que é o levantamento da profundidade da bacia do site e nas proximidades da rota marítima, gráfico da Marinha do Porto de Camusim. Senhor presidente, vou precisar de alguns minutos mais para concluir meu pronunciamento. Características dos sistemas de altura, contendo levantamento topográfico e batimetria, que é o levantamento da profundidade, fórmula para a ligação entre esses sistemas, que é o sistema de altura, resultados existentes de investigações do solo no local, com indicação das propriedades físicas e mecânicas do solo, resultados existentes de pesquisas hidrometeorológicas, como característica de direção, velocidade e duração do vento, velocidade máxima do vento, precipitação, temperatura, marcas d'água,
que vai desde os níveis máximo, médio e mínimo de água, além ainda das espessuras de depósito de areia acumulado, depositados no fundo em um ano, e propriedades físicas e químicas da água e sua atividade corrosiva para o metal e o concreto. Em suma, senhoras e senhores, é mostrar que esse projeto, que está sendo elaborado a várias mãos, principalmente entre o governo brasileiro e o governo russo, tem a possibilidade de fortalecer ainda mais essa atuação do poder público cearense, leia-se aí, governo do Estado do Ceará, procura nesse momento desenvolver entre a sua atuação no sentido de que possamos captar esse importante negócio e investimento para o nosso Estado do Ceará, que é a construção desse estaleiro naval com essas características, que venham a ter a construção de petroleiros ou até mesmo, e aí sim, o grande foco da reparação de embarcações em território nacional no Nordeste brasileiro, mais precisamente no nosso estado do Ceará e no município de Camusim. Para concluir o primeiro passo do meu pronunciamento, ressalto que o aumento da parcela da indústria de transformação no fluxo de novas vagas é resultado de um movimento positivo, que pode ter sido incentivado pela desoneração da folha de pagamentos para uma série de setores, além, é claro, do IPI. O fato é que a indústria deixou de perder espaço na geração de empregos formais. Isso é importante se registrar, de que a indústria volta a ser fomentada através dessa atuação, mas que a preocupação ainda existe, porque se ocorreu o melhoramento na área, houve o sacrifício das combalidas receitas municipais dos municípios do Norte e Nordeste brasileiro. Precisamos equacionar, precisamos apresentar uma nova solução para o desenvolvimento de todas as regiões brasileiras por igual. E, afinal de contas, tratar por iguais a desiguais é a maior desigualdade que pode existir. Era isso, senhor presidente. Agradeço o tempo e dou por encerrado meu pronunciamento nessa manhã.